festa da ressurreição. Vem cantar comigo, irmã, esta festa da ressurreição. Jesus está vivo, é Rei vencedor. O céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmã, nesta festa da ressurreição. Seja bem-vindo, querido amigo, querida amiga. Estamos novamente reunidos para nos preparar para a liturgia dominical. Próximo dia 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa. É muito importante estarmos reunidos durante o ano litúrgico, especialmente agora, nesses 50 dias do tempo pascal, para nos encontrar com Cristo ressuscitado. Estamos já no terceiro domingo, onde o ressuscitado aparece para os apóstolos, para a comunidade reunida e manifesta a sua presença também no meio de nós. Para nós que somos da Diocese de Joinville, neste final de semana, no sábado, dia 17 de abril, nós celebramos os 15 anos da Páscoa, do encontro com Cristo, do falecimento do nosso querido padre Aloísio Boing, que está em processo de beatificação e de canonização. Nos alegramos por ter muito perto de nós um santo homem, um homem de Deus. E por isso nós também, nesse final de semana, pedimos a sua intercessão por todos nós, por nossas famílias e por todas as intenções que nós trazemos no coração. Assim, para o nosso exercício, passamos ao primeiro passo da leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, assim como durante todo o tempo pascal, a primeira leitura, que normalmente é uma leitura do Antigo Testamento, durante o tempo da Páscoa, é sempre tirada dos Atos dos Apóstolos, para fazer justamente a ponte da igreja nascente, do coração aberto de Cristo, da ressurreição de Cristo. A igreja que se nutre da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o relato dos Atos dos Apóstolos, de como a igreja se organizava, crescia e evangelizava, logo nos seus inícios, é a narrativa da primeira leitura do tempo da Páscoa. Tomemos cuidado aqui com algumas palavras. Por exemplo, os personagens. Abraão, que tem 2 As, e o tio no segundo. Isaac, também com 2 As, então a gente enfatiza o A repetido. Abraão, de Isaac, antepassados, rejeitastes, e o restante da leitura é mais tranquilo. Vamos nos ater ao contexto dessa leitura. É um discurso de Pedro, nos Atos dos Apóstolos. Pedro dirige muitos discursos à multidão, à igreja nascente, à assembleia reunida. Então é um discurso de evangelização. Quem profere esse discurso é Pedro. Ele usa, para falar de Jesus, que é a continuidade da Escritura,
os personagens do Antigo Testamento, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, dizendo que os profetas anunciaram esse Jesus que agora foi rejeitado pelos judeus, e é um discurso de arrependimento dos pecados, né? Pedro encerra aqui essa leitura com esse convite: arrependei-vos, porque aquele que é o justo e o santo, vocês o entregaram à morte. Então Pedro faz um convite à conversão. O salmo responsorial, tirado do Salmo número 4. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Cuidemos com este salmo por inteiro, nas estrofes especialmente, porque ele tem uma linguagem um pouco mais poética, então para que a gente pronuncie bem as palavras, especialmente as palavras no plural, as que terminam com S, e que a gente as pronuncie bem. Tomemos cuidado que as estrofes também são irregulares. Por exemplo, a primeira estrofe tem 3 versos e as outras todas têm só 2 versos. É muito difícil a gente encontrar um salmo assim, com 2 versos apenas, mas este salmo desse domingo, ele acontece desse modo. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma leitura de boa proclamação, cuidemos com o seguinte ponto. Ali pelo meio da leitura há uma frase que está entre aspas. Quando existe essa ocorrência na leitura, quer dizer que é uma frase que alguém está dizendo. Então a gente enfatiza aquilo que a pessoa diz. Por exemplo, quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, então a gente enfatiza aquela frase. Temas similares dessa segunda leitura com a primeira leitura, que as duas leituras chamam Jesus de o justo. Então esse título de Jesus é importante para a nossa meditação que vem a seguir. Jesus tido como justo. As duas leituras fazem um convite para o arrependimento. Pedro fazendo lá na primeira leitura e aqui João também dizendo, escrevo isso para que não pequeis. Então aqui já também um convite para o arrependimento. Essa leitura fala que Jesus é a vítima de expiação pelos nossos pecados. O que é expiação?
a gente tem aquele dito popular, ou aquele dizer, né, do bode expiatório. O bode expiatório seria um bode que era solto num ritual religioso no deserto para que ele morresse sozinho no deserto. E aquele gesto era como se aquele animal carregasse sobre si os pecados de todos aqueles que soltaram ele no deserto, de toda aquela comunidade. Então, como que o bode levava os pecados sobre si para longe da comunidade e morria sozinho, morria de fome, morria desnutrido, desidratado no deserto. Jesus, aqui é essa imagem do cordeiro que toma sobre si todos os pecados do mundo e morre para salvar e libertar as pessoas dos seus pecados. Então, Jesus é essa vítima de expiação, ou seja, Jesus carrega sobre si todas as culpas do mundo e na cruz e ressurreição perdoa essas culpas. Por isso que é muito bonito quando João diz, não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, né? É como a gente reza no terço da misericórdia. Tende compaixão de nós e do mundo inteiro, piedade de nós e do mundo inteiro, né? Então é muito bonito perceber essa dimensão de Jesus como justo, morreu inocente, e como vítima de expiação, que paga todos os pecados. Então todas as pessoas já têm os pecados perdoados. Basta que a gente acolha esta graça de Deus, né? Aqui que está a chave da questão. Muitas pessoas, até nós mesmos, em alguns momentos da vida, não aceitamos, né, esse perdão de pecado, não recebemos essa graça de Deus para a nossa vida. Mas vamos deixar a meditação para um pouquinho mais para frente. E o Evangelho retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Novamente, o Evangelho traz esse apelo de Jesus ressuscitado à conversão. Embora essa é uma mensagem muito própria da Quaresma, para nos preparar para a Páscoa, mas aqui o próprio Jesus ressuscitado, como o grande catequista do povo de Deus, ele nos ensina que a conversão é um processo e um exercício para a vida inteira. Então, assim também no tempo pascal, nós somos convidados a voltarmos cada vez mais o nosso olhar e o nosso coração para o Cristo ressuscitado. Em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Nunca é tarde para buscarmos a conversão. Nunca é tarde para buscarmos o sacramento da reconciliação. Quando nós nos confessamos, nós tiramos um grande peso da nossa vida, que é o peso do pecado. Muitos dizem: eu não me confesso com o padre porque ele é humano, me confesso direto para Deus. Mas o padre ali faz, às vezes, do próprio Jesus presente fisicamente. Garanto que se nós confessássemos para Jesus presencialmente, lá em Jerusalém, por onde ele passou os nossos pecados, Jesus ia dar um puxão de orelha na gente. Jesus ia dizer: olha, você não pode continuar fazendo isso, você precisa fazer isso. Jesus ia nos ensinar muitas coisas.
Por isso que a presença física do sacerdote é muito importante. Além de ser a presença física de Jesus, porque no sacramento ele está na pessoa de Cristo, ele é capaz de dizer: de fato você está no caminho errado. Ele nos dá um puxãozinho de orelha e nos recoloca novamente no caminho da santidade. Então é importante sim procurarmos a graça do sacramento da confissão e a orientação espiritual da pessoa do sacerdote, para que a gente possa voltar para o caminho de santidade. É isso que Cristo ressuscitado faz com seus discípulos aqui. Aparece, toma a refeição, é muito bonito porque a Eucaristia foi instituída numa ceia. Jesus, quando queria se sentir próximo dos seus amigos, dos seus discípulos, se reunia em torno da mesa, ia comer com os pecadores, estava numa ceia. E aqui Jesus ressuscitado se faz próximo, íntimo dos seus discípulos e pede algo para comer, ou seja, está à mesa, está numa ceia. Que todos nós possamos nos sentir próximos de Jesus ressuscitado cada vez que nos reunimos na ceia pascal, na ceia da Eucaristia, em torno do altar. Por isso que todas as igrejas têm bem no centro a mesa do altar, e a ele se voltam todas as nossas atenções. Ela sempre, diz a instrução geral do missal romano, a mesa do altar sempre precisa estar revestida de uma toalha branca, para indicar que esta mesa é também o banquete da Eucaristia, onde nós nos sentimos próximos de Jesus ressuscitado. E que nada tire a atenção do altar. Se houver flores ou velas ou a cruz próximo ou sobre o altar, que elas não sejam a peça principal, que as flores não chamem a atenção, que as flores não tirem a atenção daquilo que é essencial, que é a mesa do altar. A mesa do altar sempre fica num local central da igreja, para indicar a presença do Cristo ressuscitado, que é próximo, que é íntimo, que está muito perto de nós. Que nós possamos fazer, queridos amigos, uma bonita experiência de Jesus ressuscitado, que está à mesa com seus discípulos, às vezes puxa a orelha dos seus discípulos quando precisa, mas ensina muitas lições de bondade, de amor e de misericórdia. Que nós estejamos próximos de Jesus e que a gente abra o coração para aprender essas lições do Cristo ressuscitado para cada um de nós. Vamos assim rezar, fazer a nossa oração com as preces da comunidade. E depois de cada prece vamos responder: Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Fortalecei vossa igreja e seus ministros, para que vosso nome e vossa verdade alcancem cada coração e ele tenha paz, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Ajudai e inspirai os líderes cristãos, para que sejam firmes na fé e saibam defender a vida, a justiça e a paz, nós vos pedimos, Senhor. Senhor Deus da paz, ouvi-nos. Fazei-nos vencer nossos medos e dificuldades, inseguranças e fragilidades. Com a certeza de vossa presença amorosa e libertadora, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Tornai fecunda a nossa vida cristã, para que a prática da fé seja um testemunho vivo da alegria pascal, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. E como momento de contemplação, que possamos retomar este Evangelho e as falas de Jesus a gente possa sentir que seja para cada um de nós. Do texto do Evangelho desse domingo, vamos pegar aquilo, tudo que Jesus fala, e vamos ter essas falas no nosso coração e sentir que Jesus está conversando com cada um de nós e que nós possamos ser testemunhas da paz, do amor e da graça de Deus que o Cristo ressuscitado tem reservado para cada um de nós. Contemplemos o Cristo ressuscitado presente na nossa vida. Pensemos onde se manifesta a presença de Jesus no nosso dia a dia hoje. Mesmo que as coisas às vezes estejam um pouco difíceis por conta de tantas influências, tantas coisas ruins que acontecem, mas que nós nunca deixemos de sentir a presença de Jesus ressuscitado, que está à mesa conosco, ou seja, que está muito próximo de nós, que se faz íntimo de nós, que é nosso amigo.
é nosso Senhor e nosso Deus. Que possamos ter uma bonita experiência pascal nesse terceiro domingo da Páscoa.